Tudo funcionando. Bom dia, tudo bem, pessoal? Deus abençoe. A paz do Senhor, sejam bem-vindos todos. Deus abençoe você. Hoje é dia 4, né, filha? 5. Hoje é dia 5 de abril de 2023. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, galera que está aqui no Rumble. Bom dia, o pessoal que está aqui no Facebook, no Twitter, no YouTube e o pessoal que está aqui hoje no TikTok. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Eu quero avisar o pessoal aí que está no TikTok que a gente já está com 2 administradores aí no TikTok, né? E que comentários desrespeitosos gerarão a sua excomunhão da nossa igreja, né? Então, cuidado, presta atenção no que você fala aí. E se ficar enchendo o saco, né? Vai ser excluído, já está avisado, né? Tudo bem, galera? Deus abençoe vocês. Desculpem o atraso aí do horário, mas, né? Você sabe que quarta-feira para o pastor é um dia difícil. Mas a gente está aí na área, né? Encostado em nós é pênalti. Espero que você tenha assistido o culto de ontem, né? Que foi muito legal, né? O culto ontem foi muito bacana. Eu espero que você tenha assistido, que você tenha participado, que você tenha ouvido, né? Elisângela, você tem que mandar mensagem para o pastor, tá? Eu vou pedir para a Manuela olhar o e-mail, tá bom, Elisângela? Depois você vê lá o que ela... que você não olha o seu e-mail. Deixa eu falar para você aqui, para vocês. O pastor Sandro não olha o e-mail. Entendeu? Eu não olho o meu e-mail porque tem muito e-mail. E a minha caixa de e-mail é difícil, Elisângela. Se você puder fazer o favor de conversar com a irmã Aldrin, você que quer ser membro da nossa igreja, você precisa conversar com uma administradora da igreja, tá? Tem aqui constantemente no grupo do YouTube, as irmãs colocam aqui o link para que você possa entrar em contato e falar conosco, tá bom? Tem um link bem aqui fácil para você entrar, irmã. Se você puder fazer o favor, irmã Elisângela, tá? Você manda, venha conversar aqui, entra no YouTube, a irmã Aldrin está colocando o link aqui no YouTube, ó. Tá? Daí você pode entrar aqui, clica no link, você fala com as irmãs e daí você vai conseguir, tá bom? O meu e-mail, tem muita gente que manda e-mail para mim, mas eu não vejo porque eu não consigo ver, gente. É muita rede social, a gente não consegue. Coisas pessoais, né? E daí o e-mail é o lugar onde eu recebo documentação da igreja, sabe, Elisângela? Tudo, daí eu não consigo ver. Peço que você me perdoe aí. Fica chateado com o pastor, mas eu não consigo, tá bom? Oi, Los Rocher. Bom dia, tá bom, Eli? Faz esse favor, irmã Cláudia Beda, bom dia. Didi Pel, bom dia. César Barros, G. Costa, Edu Torran, Lena, Roberto Rocha, Josias Júnior, Malu Zonaro, Dani Lima, Muriel Tavares, Mauro Grau, Val Freitas, Jô, Lia, oi galera, Deus abençoe. Terry Shankar, bom dia, Deus abençoe você aí, tá? O pastor eu vou orar depois, a hora que encerrar, pra gente fazer a consagração, tá bom? Do óleo, tá? Do óleo e da água, eu vou até anotar aqui, óleo e água, tá? O pastor vai fazer a oração, eu vou consagrar depois pra vocês, tá? Você vai ter um olhinho ungido aí na tua casa e a tua aguinha aí também, tá bom? Deus abençoe. Ontem o pastor trouxe um testemunho muito forte, né? Muito forte ontem no culto, uma experiência muito legal. Oi, Marcelo, bom dia. Isabela Carvalho, Deus abençoe você. Ingrid, oi, Ingrid, bom dia, né? Bom dia. O pastor trouxe ontem um testemunho muito forte ontem no culto, né? Uma experiência muito bacana que eu tive com Jesus. E se você não assistiu, né? Se você não assistiu, você precisa assistir o culto de ontem. Tenho certeza que vai edificar a tua fé, né? Irmã Neuminha, Simone Santana, Lígia, Tuan, Vivi, bom dia. A Inaê, a Julie, Deus abençoe vocês todos que estão aqui no TikTok, tá? Maria Jos, Deus abençoe de Recife. Eliana Pérez, Deus abençoe vocês. Valéria, a Jo Rodrigues, a Dinha 22, a Jaque, Deus abençoe Jaque, a Nalu, que legal, né? Deus abençoe vocês, compartilhem a live, você que está aí no TikTok, né?
toca aí na tua tela, compartilha aí também a nossa live para a gente ir alcançando bastante gente. Oi, Sol, bom dia, Deus abençoe você. Eu quero que você saiba que a gente não conhece aí a plataforma do TikTok, você que está aí, a gente está começando. Sandroca, bom dia, Paulo César, tá? O pastor não conhece, os nossos administradores aí não conhecem, então a gente está, é tudo novidade para nós, então vocês tenham um pouco de paciência e até que a gente aprenda a lidar com o TikTok aí, tá bom? Eu acho legal, né? O pastor Edson Pomini, varão, você tá aí, Deus abençoe, beijo no teu coração aí, meu queridão, obrigado, você é uma bênção, que eu tenho orado por você, que Jesus continue te abençoando, te usando fortemente aí, viu, varão valoroso? Um beijo no teu coração aí, tá bom? Deixa passar toda essa confusão aí que a gente tá vivendo, que eu ainda estou vivendo, e depois nós vamos fazer uma live junto aí, tá bom, meu bispo querido? Deus abençoe, você sabe que você mora no meu coração aí, né? Você sabe, pastor, que tem umas pessoas que a gente gosta de graça, né? Você é um cara que eu gosto de graça aí, tá bom? Deus abençoe, um beijo no teu coração e saiba que você mora no meu coração aí, tá bom? Deus abençoe você. Então vamos caminhar aí, meu povo aí. Vamos caminhar aí. Deixa eu ver aí. A gente tem uma mensagem aqui, deixa eu achar aqui. Onde é que tá? Deixa eu ver onde é que tá. Eu acho que é João. Deixa só eu achar aqui, irmão. Ai, Jesus amado, idolatrado. 1 João, vamos comigo aí, 1 João, capítulo 1 e verso 8. Vamos lá, abra tua Bíblia aí junto comigo, 1 João, capítulo 1, verso 8. Eu quero ler um texto aqui pequenininho, não vai ser um texto muito grande, um texto pequenininho, tá? O YouTube tá funcionando, irmã Olga Fantinel, varoa valorosa, beijo no teu coração, Deus abençoe. Aninha Risson, bom dia. Amandinha Moura, meu povo do Amazonas. Ontem eu acho que devia ter umas 40 pessoas no nosso culto físico do Amazonas, que vieram do Amazonas. Tinha pelo menos umas 40 pessoas lá, Manoara. Pensa na galera, aleluia. Então tudo vindo embora para Curitiba, né? Pô, tinha muita gente do Amazonas ontem na igreja. Um beijo pro pessoal que está no Amazonas, Deus abençoe vocês. Quem me dera, quiçá, né, um dia, Deus permita que eu vá aí visitar vocês no Amazonas. Fran Mioto, bom dia. João Sirico, bom dia. Deus abençoe, Amandinha, você também, beijo no teu coração. Irmã Lena, Deus abençoe você. Juca Mota, oi Jucão, tudo bem? Araci Mongon, Deus abençoe, bom dia. Bom dia você, Aninha Risson, Deus abençoe, sejam bem-vindos aí todo mundo que está no Rubble. Irmã Jo Gavaza, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Maria da Silva, Cátia Regina, Renata, Deus abençoe. Ida Simões, bom dia, Deus abençoe vocês. João Oliveira, Marcos Broco, Ana Carolina, Mi, tudo bem? Deus abençoe. Camila Almeida, Sônia Martins, Deus abençoe você. Olha aí, né? Sala do Trono Oficial, Elaine Rocha, Deus abençoe, galera. Sejam bem-vindos aí todos na gloriosa paz do Senhor. Eu posso ler o texto, 1 João, capítulo 1, verso 8. Para você achar esse texto na Bíblia, você vai lá no finalzinho, no livro de Apocalipse. Aí você volta um pouquinho, tá? Aí você vai achar ali Judas, daí de Judas já tem João, tá? Já tá facinho de achar aí, finalzinho da Bíblia, bem fácil de achar, tá? Primeiro livro de João, ou epístola, se você preferir, carta, né? Capítulo 1, verso 8, a epígrafe do texto diz assim, ó, a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Você sabe que dia hoje? Hoje é o dia 14 do calendário do mês Nissan. Bom dia, Luluzinha. Bom dia, Deus abençoe você. Um beijo pro irmão Tomás, Deus abençoe vocês. Hoje é o dia 14 do mês de Nissan do calendário judaico. Talvez você não sabe, mas hoje, esse dia hoje,
é o dia em que Jesus morreu na história, né? Hoje, não é, né? Às vezes cai na Sexta-feira Santa, mas nem sempre cai, tá? Então, hoje é o 14º dia do mês de Nissan. Nissan é o primeiro mês do calendário judaico, tá bom? Então, hoje é o dia em que Jesus morreu, tá? Beleza? Então, vamos comemorar hoje, né? Hoje é o dia da morte de Jesus. E daqui 3 dias, né, se comemora a sua ressurreição. É isso que funciona, é isso que significa Páscoa. Ensina para os teus filhos, tá? Ensina para os teus filhos o que é a Páscoa. Oi, Josias Júnior, bom dia. Meu Deus. Aqui uns testemunhos meio fortes assim, né? Eu trago eles. Willy 60, bom dia. Não tinha te dado bom dia ainda. Lúcia Ribeiro, para ser ovelha da nossa igreja, você tem que vir aqui no YouTube. Entra no YouTube. Você vai encontrar o link, você vai falar com as nossas administradoras e elas vão encaminhar você para um pastor da igreja. A nossa igreja tem diversos pastores que são meus pastores auxiliares que atendem vocês. Você fazendo parte da igreja virtual, você vai ter acompanhamento pastoral, né? Você vai ter esse acompanhamento, você vai ter ajuda, né? De tudo aquilo que a gente puder fazer pelas nossas ovelhas, a gente faz, tá? Então, se você quiser ser ovelha desse aprisco, me ter como seu pastor, não quer dizer que sou eu que vou cuidar de você, porque eu não consigo, mas a gente tem muitos pastores aí que me ajudam e que vão estar cuidando de você, tá bom? Quando for necessário, caso precisa, aí passa para mim, tá? Então, se você quiser ser ovelha desse aprisco, participar da igreja virtual, a igreja que mais cresce no Brasil, né? A igreja virtual, a igreja que mais cresce no Brasil, uma igreja que não tem volta mais, né? Ela vai se tornar aí a maior igreja do Brasil, não necessariamente a nossa, né? Mas a igreja virtual daqui para frente, né? Vai ser essa força aí que tá todo mundo vendo. Eu vou ler o texto, se você me permitir, tá bom? A gente já tá chegando aí a 10 mil pessoas na nossa live, né? Eu vou ler o texto, tá? Que diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Vamos lá, irmão? Fecha os seus olhinhos aí, por favor, e vamos orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Que a tua mão, Senhor poderosa, esteja sobre cada um de nós, para que andemos na tua presença e sejamos abençoados em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu peço que o Senhor nos dê o discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração, para que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e para que o Senhor quebrante o nosso coração, para que entendamos e interpretamos adequadamente a tua palavra. Dá para nós, Senhor, uma mensagem simples, de fácil entendimento, para que a nossa fé no Senhor Jesus Cristo seja aumentada. Amém e amém. Veja que esse texto, meu querido irmão, ele confronta de maneira direta a mensagem de algumas igrejas de hoje em dia, quando eles pregam sobre a graça sobre graça. Muitos de vocês que são novos convertidos nem sabem do que o pastor está falando, mas tem muita gente que precisa ouvir isso aqui. Existem igrejas calvinistas que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Que uma vez perdoados os teus pecados, eles não te serão cobrados mais. Isso é mentira e isso confronta de maneira direta este texto e esta palavra.
A Bíblia diz que se você fala que você não tem pecado, você é mentiroso e você está fazendo de Jesus um mentiroso. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que nós pecamos todos os dias. Todos os dias a gente peca. Todos os dias nós estamos pecando. Todos os dias você mente. Todos os dias eu minto. Todos os dias a gente pensa coisas que não deveria pensar. Todos os dias a gente faz coisas que não deveríamos fazer. Por isso Jesus nos ensinou e disse o seguinte, meu querido irmão. Ele disse, sede santo como eu sou santo e santificai-vos todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque você peca todo dia. Porque todo dia você erra. Todo dia você passa raiva. Não é? Passa por estresse. E nós pecamos porque somos pecadores. Jesus disse que não há um justo sequer, nenhum. Não há um justo sequer, Jesus disse isso. Justo, irmão, é só Deus. Santo é só Deus. Não é assim? Então, se eu não sou justo e se eu não sou santo, como é que eu consigo então me santificar, sendo em vista que Jesus me exortou, me ensinou, dizendo, sede santo como eu sou santo. Nós somos santificados pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós somos santificados pela presença do Espírito Santo de Deus. Então, nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. A casa de Deus não é uma casa de tijolo. A Bíblia diz que Jesus não habita em casa feita por mãos humanas. Veja, habitar, o verbo é habitar, morar, não é estar, é diferente. Entendeu? Então os caras falam assim, mas você construiu uma igreja, aqui é a casa de Deus. Claro que não. A casa de Deus somos eu e você. A casa de Deus somos eu e você, irmão. A igreja somos eu e você. Você não é igreja sozinho. Você não é uma igreja sozinho. Você é um membro do corpo. Mas se o membro estiver afastado do corpo, ele morre. A tua mão é um membro. E se você cortar a tua mão, né? E ela ficar ali, ela vai morrer. Então ela precisa ser reimplantada. Então um conjunto de membros forma um corpo. Entendeu? Então nós precisamos congregar como fazem os santos. E nós aqui estamos congregando em comunhão uns com os outros. A Bíblia diz que o nosso Deus é Espírito. E aonde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Não é isso que a Bíblia fala? Aonde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Então Jesus está aqui. Nós estamos em comunhão com Deus, ao contrário do que muita gente aí quer falar. Há um desespero hoje de muitos pastores, né? Que afirmam que a igreja virtual não tem base bíblica. Eu acabei de te dar a base bíblica para a igreja virtual. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Não tem necessidade de ter parede, não tem necessidade de ter um lugar físico. Isso não existe. Não é assim que a Bíblia fala. Né? Então, a partir do momento que nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo, em comunhão uns com os outros, como nós estamos aqui, todo mundo conversando, interagindo, orando, participando das reuniões, participando das orações,
muitos, aí centenas de pessoas sendo curadas. Aliás, não esquece, hoje, 8 horas da noite, temos oração. Na semana passada, mais de 300 pessoas foram curadas. Dezenas de pessoas foram curadas de câncer no seio, no braço, uma série de pessoas nos olhos, né? Doenças de ossos, uma série de coisas, caroços que desapareceram, porque há comunhão, porque Jesus está aqui, entendeu? Então, aonde Jesus estiver, no meio do seu povo, tem muita casa de tijolo, por exemplo, que faz uma reunião com um monte de gente, mas Jesus não está lá. Eles não estão pregando a palavra. Olha, a Sandra está dizendo, eu fui curada de um mioma, né? Então, mas Jesus não está lá. Por quê? Porque a palavra que está sendo pregada não é a sã doutrina. Estão dizendo para você que se você for salvo, você está salvo para sempre. Isso é uma baita de uma mentira. Se uma vez salvo para frente é verdade, Jesus é mentiroso. Porque Jesus fala no livro de Apocalipse, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então você não está salvo, irmão. Quem é que falou para você que você está salvo? O calvinismo diz que existem os escolhidos. Não é assim? Ah, você foi escolhido para ser salvo. Quem que contou isso para você que você é escolhido? Quem foi que te disse que você é um escolhido? Quem foi que te disse que você é um salvo? Quem falou isso para você? A tua igreja? Irmão? Ah, pastor, mas a Bíblia diz, olha como os caras contam história da carochinha para você. Ah, mas a Bíblia diz que Jesus falou, aqueles a que meu pai deu em minhas mãos, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus não joga você fora, você que abandona Jesus quando você peca. Quando você se prostitui, quando você vai fumar maconha, cheirar cocaína. Você abandona Jesus quando você resolve roubar, matar, destruir, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Quanta gente que está dizendo que é salvo, mas blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Quanta gente. Você sabe o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir a outros a obra e ação do Espírito Santo de Deus. Isso é uma blasfêmia. Sabia? Eu não vi ainda a Leonilce. Depois eu vou ver isso aí. Obrigado pela notícia. Entendeu? É uma blasfêmia, irmão. Por exemplo, o pastor Edilson, por mim, está aqui na live no TikTok. Não sei se ele está, ele apareceu aqui, mas se ele tiver, ele vem lá e Deus fala com ele. Pastor Edilson por mim e fala assim: filho, vai lá e profetiza para a igreja. Ele vem e profetiza e diz assim: ó, assim diz o Senhor, Deus falou para mim que vai acontecer um negócio. Aí você vem e diz assim: ah, isso aí é do diabo. Você blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. E você vai para o inferno por causa disso. E você vai para o inferno por causa disso, porque você está blasfemando contra. Se foi o Espírito Santo que usou a boca dele e você disse que foi o diabo, você está atribuindo ao diabo uma obra do Espírito Santo. Estou te ensinando o que é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Atribuir as obras do Espírito Santo de Deus a homens ou outros. Blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Bom dia, Leudineia. Entendeu? Então, pastor santo tá andando na rua, tem uns meninos no bar ali, por exemplo, e o pastor vai lá no bar, senta na mesa, todo mundo tomando cachaça, o pastor santo não tá bebendo, talvez até pudesse, mas não tá. Ali falando de Jesus, aí passa os crentes de outra igreja, vê o pastor Sandro lá no meio dos meninos e fala: olha lá, ó, aquele endemoniado enchendo o pandulho de cachaça, envergonhando a igreja. E o pastor tá lá no meio,
sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para resgatar aquelas almas, falando do amor de Cristo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, muito cuidado com a tua boca. Muito cuidado com a tua boca, porque o nosso querido apóstolo Tiago escreveu que a tua língua pode te levar para o céu ou para o inferno. Entendeu? A tua língua pode levar você para o céu ou pode levar você para o inferno. A Bíblia diz que um grande navio tem um pequeno leme, né? Tem um pequeno leme, navio gigantesco, o leme vira para cá, vira para cá. Isso aqui simboliza a tua língua, nesse grande navio. Então a tua língua pode virar para cá, você vai para o céu. Se ela virar para cá, você vai para o inferno. Se a tua língua, né? Porque tem gente que tem uma boca muito grande, entendeu? E ele pode levar você para o inferno. Pode levar você para o inferno, irmão. Então, nós devemos vigiar. Vigiar. Todos os pecados, Jesus pode te perdoar, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, tem muita gente aí dentro das igrejas que já está condenada. Já foi, irmão. E ele está ensinando heresia em cima do púlpito, levando um monte para o inferno, junto com ele. Amém? Então, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós devemos confessar os nossos pecados. Confesse o seu pecado. Pastor, eu preciso confessar para outra pessoa o meu pecado? Não. Você precisa confessá-los a Deus. Então você pode fazer um ato de confissão sozinho na sua casa. A Bíblia diz que com a tua boca confessa para a justiça. Então você pode entrar no teu quarto, tranca a porta atrás de você, dobra o seu joelho e conversa com o Senhor e diz: Jesus, me perdoe porque eu pequei. Tua oração. Me perdoa, Jesus. Eu pequei, Senhor. Eu pisei na bola, eu estava nervoso, eu estava numa situação difícil, eu fui lá, fiz isso aqui, mas eu estou extremamente arrependido e eu peço que o Senhor me perdoe. Qualquer um pode ter esta ação com Deus, na sua casa, no seu quarto, porque tem muita gente que acha, né, e fica constrangido de confessar o seu pecado para alguém. Então você pode confessar para Cristo, para o Espírito Santo de Deus que te ouve e te vê no secreto. É assim que Jesus ensinou. Missionária Camila, bom dia, seja bem-vinda, querida. Acabou de acontecer um ataque numa creche em Blumenau. A gente vai avaliar aí a notícia adequada e vamos transmitir para vocês à tarde, tá? Parece que alguém entrou armado numa creche aí, deu uma grande confusão lá, tá? Mas eu não vou dizer aqui se tem gente ferida, se não tem, porque a gente não tem acesso. Podia olhar aí, Manuel, na internet, ver como é que tá aí. Eu vou noticiar vocês, estamos buscando informação aí. Então, nós podemos e devemos nos arrepender e confessar os nossos pecados a Cristo. E então seremos o quê? Perdoados, irmão. Perdoados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós confessamos, Lúcia, um beijo para você que está aí nos Estados Unidos e todo mundo que está aí, né? Tem uma galera aí, né? É a notícia que parece que mataram 4 crianças aí na creche, né? Parece. Vamos, a notícia que está rolando. Foi às 9 horas, eu estou lendo no jornal de Pomerode, né?
Um homem teria entrado na instituição armado com um machado e atentado contra os crentes. Tem notícia do jornal de Pomerode, que é ali do ladinho, está dizendo que 9 horas da manhã um homem entrou com um machado numa creche e atacou as crianças, mas não tem lá dizendo... 4 crianças foram mortas, segundo o jornal. Né? Segundo o jornal de Pomerode, 4 crianças foram mortas na creche, tá? Um homem entrou com um machado lá, Pomerode, em Blumenau, tá? É a notícia aí, tá bom? Vamos orar pela família aí, né? Depois a gente vai apurar direito a notícia e às 2 horas aí no desdobramento a gente vai passar ela aí com certeza de informação, tá? Orem aí pelas famílias, que Deus abençoe as famílias, né? As professoras, as crianças, porque isso aí é complicado, né? Mais para frente aí. Capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, presta atenção na interpretação do texto. E, vírgula, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem é que faz a intercessão sua diante de Deus? Jesus. Quem é o nosso intercessor no céu? Jesus. Então, quando você ora, meu irmão e minha irmã, né? Quando você está orando, para quem você deve pedir a intercessão? Jesus. Amém? Amém, irmão? Então, quem é o nosso intercessor? Jesus Cristo de Nazaré. A quem que você deve buscar para interceder por você diante de Deus? Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando você vai orar a Deus, você deve orar dessa maneira: Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me perdoe. É assim que você deve fazer. Pedindo a Deus, Pai Todo-Poderoso, a intercessão de Jesus Cristo na sua oração. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me perdoe porque eu pequei. Porque eu falei mal do fulano hoje, porque eu estava nervoso e eu fiquei gritando, porque o cara me fechou no trânsito, eu saí para fora e xinguei, chutei a porta do carro porque eu estava nervoso. Eu pequei, Senhor, eu peço que o Senhor me perdoe em nome de Jesus. Então, você ora buscando a intercessão de Jesus Cristo. Amém? Então, o texto, a Bíblia, fala que nós devemos orar a Deus pela intercessão de Jesus Cristo, tá? Beleza, o Alex Souza, eu não me lembro agora o nome dele, me perdoa aí, mas eu não lembro. A intercessão de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo, então, venha interceder por cada um de nós. Verso de número 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então a pergunta é o seguinte: Jesus morreu por quem? Jesus morreu por todos. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é um escolhido de Deus. Quem é um escolhido, pastor? Quem crê. Você se torna um escolhido. Muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Por quê, irmão? Porque Jesus prega o evangelho para todos, então todos estão sendo chamados. Mas alguns escolhidos. Quem? Os que creem. É simples esse texto. Tem muita gente que dificulta as coisas, mas é simples. Oi, Rose do Carmo. Se você quiser, você pode. Não tem necessidade. Você pode fazer isso sozinho. Entendeu? Não é o Orlando Boyer, irmão. É o outro cara, é um americano esse livro. Outra pessoa, não é esse aí. Entendeu? Então, a gente precisa, né, ter esse entendimento. Não, Elisângela, não pode pedir porque os anjos não podem receber a tua oração.
Nem mais ninguém. Andrew Miller, obrigado, Vera. Esse cara aí mesmo. Tá? Então o único que recebe a tua oração é o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro intercessor. Só os dois. Tá? Então, o Espírito Santo é quem nos ensina a orar, quem nos inspira, quem nos dirige, quem nos direciona. Entendeu, irmão? Então, quando você crê, quer ver um exemplo? Eu vou te dar um texto bíblico para mostrar para você esse negócio, como esse negócio de calvinismo é mentira, né? Que eles falam que você foi escolhido por Cristo para ir para o céu, né? Porque a interpretação, irmã, colocou aí, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, né? É porque Jesus, esse texto está fora de contexto. No contexto, Jesus diz, ele está dizendo assim, ó, fui eu que morri para salvar vocês. Entendeu? Fui eu que escolhi morrer, né? Então você não escolheu ser de Jesus, Jesus escolheu ser o seu Deus. Que é diferente. Você tem que ter o contexto inteiro do texto para você tirar um versículo aí. Você está enrolado. Olha a passagem do jovem rico, por exemplo. Essa passagem arrebenta o calvinismo no meio, né? Porque a Bíblia diz que Jesus estava na praça pregando o evangelho e de repente se aproxima um jovem rico, vê ele pregando o evangelho e diz assim, Senhor, mas tudo isso aí que você está falando eu já faço, eu dou meu dízimo, eu cumpro os mandamentos. Aí Jesus olha para ele e diz assim, então só te falta uma coisa, qual? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e daí me segue. Mas a Bíblia diz que como ele tinha muito dinheiro, né? Ó, Gabriela, escuta essa aí, quebrando a predestinação, ó. Escuta essa aí. Mas como a Bíblia diz que ele tinha muito dinheiro, ele chorando, triste, abaixou a cabeça e foi embora. Então Jesus diz para ele, ó, você quer vir comigo? Quando Jesus pergunta, o que ele está dando para você? Ele está te dando uma oportunidade. Ele está dizendo que você tem livre, o quê? Arbítrio. Se a graça sobre graça, ou se a graça é excelente, né? Ou se a graça é irrecusável, ou qualquer outra teoria imbecil que esses caras criaram, né? Essas heresias que esses caras calvinistas criaram, fosse verdade, o jovem rico, a graça é irresistível. Por que o jovem rico resistiu se a graça é irresistível? A pergunta que eu estou te fazendo. Se a graça de Cristo é irresistível, por que o jovem rico resistiu? Então você vê na Bíblia que é mentira essa conversa aí. São, como eu disse, mais ou menos, como eu estou dizendo para você, são versículos tirados fora do contexto da Bíblia que estão gerando heresias. Entendeu? Bom dia, Laura. Certo? Eu não sei o que mandou tanto teco aqui. Ela está respondendo os e-mails da igreja aqui, tá? Entendeu? Então, nós, pela intercessão de Jesus Cristo, temos a oportunidade de sermos de Cristo ou não. Por isso Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Agora, no meio de todos estes, alguns vão ser escolhidos. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a uma grande pescaria, onde se joga uma rede e se traz para a praia peixes bons e peixes ruins. Muitos são chamados. Dentre os bons e os ruins, os bons são escolhidos e os ruins são lançados fora. Você pode interpretar o texto dessa maneira se você quiser. No momento do arrebatamento, para que se você seja salvo, no meio de todos aqueles peixes que foram chamados, somente os bons vão ser levados, os ruins já era. Você pode interpretar dessa maneira também, que não está errado. Então a gente deve prestar atenção no que a Bíblia diz. A Bíblia é um organismo vivo inteiro e não é um versículo. Em Romanos 8, Rangelu, diz que nós temos dois intercessores. Romanos capítulo 8, no verso 20 até o 30, fala que o primeiro é o Espírito Santo e do 30 ao 40 fala que o segundo é Jesus Cristo. Tá? É simples. Entendeu? Pois é, Joeni. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou. Predestinação não é para a salvação. Interpretem adequadamente. Predestinação não existe para salvação, e sim para obra, que é outra coisa.
Senhor predestinou Judas. Entendeu? É diferente, né? São pessoas chamadas para determinada função por Deus. Hoje tem muitas pessoas que são predestinadas, ok? Para uma determinada obra, certo? Mas ele não os predestinou para a salvação. A salvação depende do livre-arbítrio. Mais uma vez eu vou dizer, interpretação errada de textos bíblicos. Ok? Então não adianta você pegar Romanos 8:30 e esquecer do verso 1 até o 45 do capítulo 8. Né? Então você tem que ler o capítulo inteiro para você interpretar o texto que está ali. Se você arrancar um versículo, daí você vai fazer o que você está fazendo. Você está tendo uma inversão de valores. Texto sem contexto é pretexto para heresia, gente. Acordem. É por isso que esses lobos vão levar um monte de gente para o inferno, porque eles sacam versículos de dentro de um texto imenso, ele tira uma palavra e fala, olha aqui, ó. Né? Então cuidado com isso aí. Entendeu? O bom, irmã Tânia, a Bíblia fala sobre peixes bons. Entendeu? A Bíblia fala sobre peixes bons e peixes maus. Seria aí um juízo de valor de Deus sobre o seu caráter cristão. Entendeu? Sobre o seu caráter cristão. É simples, irmã Francisca Silva. Não adianta você ficar postando versículo aí, que eu não vou lá no livro de Efésios, né? E eu estou falando exatamente para você sobre versículos. E você não se utiliza de versículos, você se utiliza de capítulos, de livros. Isso é uma teologia rasa, barata e demoníaca. Se utilizar de versículos para querer conduzir uma igreja. Nós nos utilizamos do Novo Testamento inteiro. Tá? Inteiro, todo ele, o contexto do texto. E não um versículo. Se você fizer isso, você vai levar muita gente para o inferno. Ok? Então, se você tirar um versículo, né, Francisca Silva, um versículo, ok? Quem sabe um dia o pastor explique aí, fale sobre Efésios do capítulo de número 2. O pastor ensina sobre o capítulo, entendeu? Aqui a gente está tendo a palavra da vida foi manifesta na carne, a observação dos mandamentos, o amor fraternal, a separação do mundo. É um texto, né? Então a gente precisa discorrer sobre o texto inteiro. Não, irmã Francisca, não precisa pedir desculpa, o pastor está só te ensinando, tá? Então um versículo não pode ser tomado, você precisa avaliar o capítulo inteiro. E aí você vai ter uma noção adequada do que aquele versículo está falando. Se você pegar só um, você vai virar calvinista e vai para o inferno, achando que você é predestinado para ir para o céu e sair pecando, fazendo tudo o que você quer, porque você não vai perder a tua salvação, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma baita de uma mentira. Por isso que essas igrejas calvinistas são cheias de jovens que ficam fumando maconha, tomando cachaça, dormindo com a namorada, porque ele acha que é predestinado e ele não vai para o inferno. É cheio, né? Então a gente precisa, né, devagarzinho, irmã Nina Bezerra, devagarzinho a gente vai ensinando, vocês vão aprendendo, o pastor vai compartilhando aqui conhecimento, entendeu? E você vai entendendo, né? E vai entendendo aí o que é e por que são, né? E o que aconteceu. Tá bom? Vamos para frente aí? Vamos orar? Eu vou orar pela água, pelo óleo. Você que está com a tua água, segure aí, né? A Bíblia diz em Mateus 21, 22 que tudo aquilo que nós pedirmos em oração, crendo, a gente recebe se nós estivermos com Cristo e formos de Cristo. Então vamos orar. Você que está com o óleo, segure o vidrinho aí aberto que eu vou orar agora. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor abençoe esse óleo que está nas mãos dos teus filhos, consagrando-o a Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que esse óleo venha ser abençoado agora, que o Senhor possa derramar uma gota do teu poder neste óleo, em nome de Jesus, para que ele seja santo e tudo aquilo que ele tocar seja santificado. Abençoa, Senhor, essa água que os irmãos estão colocando diante de ti, e quando eles beberem dela sejam alcançados em nome de Jesus Cristo. Assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, amanhã a gente vem de novo e vamos conversando aí, vamos quebrando esses paradigmas, tá bom? Um beijo no teu coração.
2 horas a gente vai trazer tudo que tem de notícia e tem muita coisa acontecendo no Senado Federal, na Amazônia. Recebi informes ontem, vou tratar para vocês aí 2 horas, muita coisa, tá? Beijo a todo mundo.